Maravilha, maravilha. Vamos aí, chegando até você, nesse dia abençoado que o Senhor fez, com mais nosso momento do alimento diário. Hoje eu vou trabalhar para a glória do Senhor em um versículo do capítulo 6 de Mateus, da oração que os discípulos pedem ao Senhor. No capítulo 6, a Bíblia Sagrada diz que os discípulos, eles pedem ao Senhor Jesus que lhes ensine a orar, né? Eles conversam com o Senhor no seu momento ali de diálogo diário, né? Que Jesus travava com ele diariamente, constantemente, no seu momento de orientação e ensinamento. Ele pede ao Senhor que o ensinasse a orar. Talvez a gente poderia pensar que o Senhor Jesus ia fazer aquela oração, né? Algum tipo de oração que fosse impressionante. Mas Jesus mostrou para ele, no seu ensinamento, os pontos-chave da oração. Os pontos-chave da oração, né? Quando o Senhor falou para ele, quando vocês orarem, não useis de vã repetições, né? No capítulo de número 6, diz, né? É a continuação do Sermão da Montanha, né? Jesus fala acerca da dádiva, daquilo que nós damos às pessoas necessitadas, da oração e do jejum. Então é importante que a gente entenda os pontos-chave da oração, né? Aquilo que realmente nós devemos observar nas nossas orações. Jesus deu a eles os pontos-chave. Um pouco mais na frente eu vou falar um pouquinho desse capítulo 6, mas eu queria prestar atenção que quando Jesus fala para eles, quando eles pedem para os ensinar a orar, Jesus fala assim, e quando orar, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu prêmio, o seu galardão, sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai. Ora a teu Pai, que vê o que está em oculto e te recompensará. Ora a teu Pai. Não é isso? Eu acredito que uma oração, a oração, o grau de importância que é a oração, ela deveria ser uma das nossas disciplinas de maior intensidade. De maior intensidade. Às vezes nós estamos fazendo aquela oração assim meia, né, muito destituída de qualidade, de aplicação, de aplicabilidade do nosso ser por inteiro, né, a este momento. Falar com Deus deveria ser para nós o momento mais especial da nossa vida, né? Quando nós temos a liberdade de ir ao Senhor, o Senhor Jesus fala, entra no teu quarto, quer dizer que é uma coisa muito pessoal, né? Como você começa o teu dia? Agitado, agitada, preocupado, preocupada. Deveríamos começar o nosso dia com o nosso nível de intensidade na oração antes de qualquer coisa. A oração do matutino. Temos a oração do matutino, aquele momento, a primeira oração do dia. Aquele primeiro momento que você chega ao Senhor para poder iniciar o seu dia. Quando nós começamos o dia de maneira certa,
a extensão dele nós vamos mais tranquilo, não é isso? A direção é mais importante, é melhor do que a velocidade. Se uma disciplina, como a oração, não for levada a sério, eu não vou conseguir ter uma vida espiritual saudável. Eu tenho que ver qual é o valor que tem para mim, aquilo que realmente me direciona para tal. Qual é o valor que tem a oração? Qual o valor que tem o meu momento de falar com o Senhor? É algo tão pessoal e particular que o Senhor fala assim, entra para o teu quarto e ora com o seu pai em secreto. É algo muito pessoal. É claro que você vai orar pelas pessoas, você vai interceder por pessoas, você vai o teu dia a dia vai ser, você vai ter contato com pessoas, você vai ter as suas atividades, mas não comece nada se antes você ir ao teu quarto, ao teu particular e começar o teu dia orando ao Pai. Naquele momento em que você abre o coração, quando você fecha a porta do quarto e abre o coração, você vai perceber que aquele dia vai ser um dia diferente para você. Mas quando a gente não leva a sério coisas tão importantes como a oração, Daniel levava a oração a sério. Olha a diferença que ele fez em Babilônia, não é isso? O Senhor Jesus, ele tinha ocasião que o Senhor orava o dia inteiro. Ele orava o dia inteiro. O Senhor Jesus sempre acordava de madrugada. Ele não começava o dia sem primeiro começar aquele dia orando. A oração não é uma coisa que eu sento um pouquinho e vou orar, não. Tira um momento. Você pode até estar caminhando ligada durante algum período do dia, mas eu falo a oração nesse sentido. O que o Senhor ensina aqui entra no teu quarto aqui, ele está querendo dizer, tira um momento e faça desse momento o teu melhor momento. De você poder falar com Deus. Abrir seu coração e orar, é orar. A oração é você falar de você para Deus ou você dialogar com o Senhor. A intercessão é você falar de outra pessoa para o Senhor. Mas é orar, é você. Entra para o teu quarto, fecha a porta e ore em secreto com o teu pai. Ora-lhe, ora-lhe. Às vezes nós não estamos levando... Quando nós não levamos a sério o que é de direito, a nossa vida fica tão destituída de valores, né? Há um valor tremendo para o teu momento de oração com o Senhor. Às vezes você está passando por momentos difíceis, que todos nós passamos. Quando nós não temos nossos momentos difíceis para passar, nós temos que ser preparados, somos treinados para saber cuidar das outras pessoas que têm problemas. A oração ela tem que ser uma disciplina, que tem que ser uma marca das marcas mais importantes para o cristão. Das marcas mais importantes para o cristão. Se nós fizermos um estudo sobre os homens de Deus que vieram antes de nós, a maioria deles que manifestaram o grande poder na caminhada eram pessoas que oravam intensamente. Tudo aquilo que você é intenso, você se torna íntimo daquela sua intensidade. Eu não posso ter uma relação pessoal com o meu pai, que está no céu, se a minha intensidade da minha oração for uma coisa rasa, for uma coisa assim, destituída de valores. Aquilo que eu não dou valor se desconecta da minha vida. Eu só consigo estar conectado e realmente ter uma vida no sentido saudável é quando eu sei qual o valor que aquilo tem para mim. Qual é o valor que tem a sua comunhão com o Pai. Por isso que o Senhor fala, entra no teu quarto, fecha a sua porta e fale ali com o teu Pai.
com o teu Pai. O Senhor Jesus sempre chamou Deus de Pai. Toda oração, todo momento que o Senhor Jesus falava de Deus, ele não falava a Deus, ele falava Pai. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Aonde? Assim na terra, como é no céu. Então, nesse momento que o Senhor Jesus ensina esta oração, você observa as colocações que ele faz. Ele começa, mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Vai para um lugar, chega em um lugar onde você vai estar entre você e Deus. Onde você vai externar aquilo que realmente está no seu coração. Entra no teu quarto e fala com o teu Pai. De repente você ainda não falou com Deus como devia falar. Daquilo que verdadeiramente você precisa falar, porque saber ele já sabe. Você é que precisa falar, porque saber ele já sabe. Quando você abre a sua boca e fala, não é surpresa para Deus, porque ele conhece o teu coração. Agora, o que eu não posso fazer é ter a minha vida, sem a consciência do valor que tem a oração na vida de um cristão. Tem coisas que a gente não está levando assim como deveria levar a sério. Uma delas é a oração. A oração é uma das ferramentas mais poderosas na vida porque a oração ela nos dá a conotação de intimidade. É uma conotação de comunhão, relacionamento. Você não vai sair por aí chamando qualquer pessoa de pai. Né? Qualquer pessoa de pai. Pai é aquele que podemos nos aproximar livremente, sem nenhuma restrição. Nós temos total liberdade de ir a Deus, de falar com Ele. E comece o dia fazendo isso. Comece o dia orando. Por isso que nós ouvimos o ecoar. Eu imagina você, o Senhor Jesus ensinando esta oração a discípulos. Como que não deve ter ficado os olhos dele? Como não deve ter ficado o espírito daqueles homens? Teve um dia que eu estava vendo aqui no vídeo uma criança orando. Quando aquela criança orava, as pessoas que estavam ali, os adultos que estavam ali ao redor, ficavam com os olhos cheios de lágrimas, porque eram tocados, porque vinha do coração de quem realmente queria ser ouvido. A oração sincera é aquela de quem quer, aquele que realmente quer ser ouvido. Imagine você que no momento em que você ora, o Senhor está em silêncio te ouvindo. Imagine que Deus no seu poder, na sua perfeição, Ele ouvir você logo pela manhã, onde você pode estar passando por alguma área da tua vida com grande dificuldade, o inimigo te massacrando, tentando te oprimir, tentando reduzir você, né, a não acreditar mais nas coisas, tentar reduzir você a ficar só pensando nos problemas sem achar uma saída. Aí você tem a liberdade de chegar e falar assim: Pai, meu Deus, meu amigo, Pai nosso que está no céu. Eu abri o meu coração, eu senti ali, no ambiente que eu estou, a presença do Senhor. Ele poder me dar a liberdade de abrir meu coração na minha relação de comunhão com Ele e poder falar para Ele tudo aquilo que eu estou desejando falar naquele momento, agradecendo a Ele pela noite, dando glórias a Ele pela vida, até rogando se alguma enfermidade eu tenho, se alguma crise eu estou passando. Eu vou aproveitar aquele momento e abrir meu coração para o Senhor, porque Ele não vai me interromper. Ele vai me deixar à vontade para falar. Ele vai me deixar à vontade para falar tudo aquilo que eu estou sentindo. Eu vou me esvaziar. Eu vou me esvaziar diante do Pai, porque eu tenho
a certeza de que Ele está me ouvindo. Imagine você mesmo, você ter a sua consciência, você ter a sua consideração, você ter o seu entendimento de que você está falando com Deus e Ele estaria ouvindo. Você não tem mais de que se preocupar. Na medida em que você abre o coração e fala com Deus, o Espírito de Deus ele vai o quê? Vai gerando segurança e confiança no teu espírito. Aí você ergue a cabeça para poder passar por mais um dia que o Senhor te deu. Faça isso. Faça da oração uma base da tua fé. Daí você vai se alimentar da palavra e a fé será gerada. E você vai ver que aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, parecia impossível e parecia não ter saída. Mas quando você ora, quando você libera teu coração, quando você se esvazia de você, e Deus te ouvindo, o sorriso vai começar a surgir na tua face. Na medida que você vai falando com Deus, aquela alegria do Espírito vai tocar seu coração. E aquela nuvem cinza que estava querendo invadir o seu dia, vai dando lugar ao sol da justiça. E ao invés de você levantar pesado, você dá um salto, dá um glória, engrandece o nome do Senhor e faz como Maria faz quando ela faz a oração do Magnificat, que ela começa assim: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. A oração de Magnificat, a oração que Maria faz, a mãe daquele que ensinou ela a orar, né? A mãe daquele que ensinou os discípulos a orar, ela fala isso. Ela já sabia isso. Maria sabia o segredo. Maria sabia o segredo. O segredo ela sabia que ela orar. Ela sabia o segredo, ela orar. O pai de João sabia o segredo, ele também fez a oração de Zacarias. Isabel, ele sabia o segredo, ele sabia que quem fala com Deus não tem medo de nada. Ela sabia que quem sabe que Deus está lhe ouvindo, ela não se assusta com os problemas. O que faz a gente ficar assustado com o problema é a falta de relacionamento. É que, na realidade, a nossa comunhão com o Senhor está destituída de valor. Porque diz a sua palavra claramente que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como que você vai descansar na sombra do Onipotente se você não tem um relacionamento que esteja recheado de valores? Talvez a falta, o não dar valor o que de direito, está deixando você com a sua fé abalada, porque Deus não vai honrar o relaxado. Deus não vai honrar aquele que desperdiça seu tempo ao invés de investir o seu tempo nos pés do Senhor. Aquele que se curva diante de Deus, ele não se curva diante dos seus problemas. O segredo é esse. É uma entrega, é ser intenso, reconhecendo qual é o valor que tem a minha comunhão com o Senhor. Quando eu falo com o meu Pai que está no céu, o meu Pai que está no céu vai gerar no meu coração firmeza. O medo vai cair por terra. Tudo aquilo que tentava me massacrar, tudo aquilo que estava tentando me amarrar, tudo aquilo que estava tentando me deixar ansioso, me fazer eu precipitar nas coisas, tudo aquilo que estava querendo tirar a minha concentração das coisas de Deus, vai começando a cair por terra, vai cair nas barreiras, as escamas dos meus olhos vão começar a sair. E quando eu abrir meu coração para receber de Deus da sua palavra, aquele Espírito que está dentro de mim, que foi alimentado pela bendita palavra do Senhor, não vai olhar mais os problemas, vai olhar acima dos problemas.
Eu levo meus olhos para os montes. Esses grandes problemas. Problema conjugal, problema familiar, problema ali financeiro. Eu levo meus olhos para o monte, para dizer, e de onde virá o meu socorro? Aí o meu socorro vem de quem? De Deus, que fez os céus e a terra. Imagina você saber que Deus te ouviu. Agora espera e entenda, como o salmista fala no Salmo 40. Eu esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu. Ele ouviu o meu clamor. Olha, quando ele fala, eu esperei com paciência e Ele ouviu o meu clamor e tirou-me de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha e pôs um novo cântico na minha boca. Olha, eu esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. E se você, minha irmã, está orando pelo seu esposo, faça isso diariamente, mas com intensidade. Se você está orando por alguma situação que você não está vendo uma resposta pela mão dos homens, que tem alguma coisa prendendo aquilo que parece que você não vai conseguir, calma. Você precisa entender que para Deus não há nada impossível. O problema todo é que às vezes a gente não está honrando ao Senhor como deveríamos honrar na nossa relação diária com Ele. Seja intenso, dê valor à sua oração. Não seja uma pessoa que ore por orar, ou acha que a oração é uma coisa que eu tenho que... Não, a oração você tem que reconhecer qual é o valor que tem o seu diálogo com Deus logo na parte da manhã e comece seu dia tranquilo. Eu venho declarar sobre a sua vida que você entenda o valor da oração e aplique aquilo que a Bíblia te orienta e descansa no Senhor, porque só Ele te dá paz. Shalom quer dizer saúde, paz e prosperidade. Shalom. Quando você vê alguém, você fala assim, Shalom, que quer dizer tenha saúde, quer dizer tenha paz, quer dizer seja próspero. Ser próspero não é ganhar dinheiro. Ser próspero é você ser feliz, independentemente da situação que você está passando. Deus te abençoe grandemente. Aqui, Bispo João Dias, chegando até você, com o Ministério de Impacto, Vinho Novo, debaixo da graça. Deus te abençoe. Palma para Jesus. Palma para Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Deus te abençoe. Eu te amo, Espírito Santo. Amém.